Muito bom filho. Muito carinhoso. Sempre ao meu lado. Toda a vida foi meu companheiro e paciente. Sempre trabalhou publicidade. Era o maior publicitário que tinha aqui no Rondonópolis, era o Pedro. O Pedro, meu irmão, que eu tive assim, uma grande afinidade de conviver com ele, dormíamos no mesmo quarto. E o Pedro, desde pequeno, ele sempre foi artista. Nós brincávamos de carrinho e ele sempre que fazia os trabalhos artísticos das nossas brincadeiras, né? Nós fazíamos as casinhas de barro, ele pintava, isso tudo tirando o pó que ficava na roda dos veículos para poder fazer a tinta da qual a gente fazia as pinturas nas casas, nos edifícios que a gente construía no quintal da nossa casa. Escrevia na parede, no muro, e o avô dele falava assim, meu filho, escreve não, nas paredes, no muro não, que é defeito. Eu falava assim, não vou, mas é bonito, olha lá como tá bonito. Mas essas atividades dele, eu me recordo, ele esticava as faixas no muro assim, e pintava, e escrevia e tal. Sempre ele estava inventando alguma coisa. Quando era faixa, era outro tipo de atividade, tudo sempre relacionado à arte. E lembro também estar junto com ele e dar um papel em branco. Aí a gente passava um risco, daquele risco aí começava. E inventando, e alguma coisa aparecia. Riscando, e aparecia, dava sempre formato de um rosto, de um bicho. Todo lado você olhava os desenhos dele. Ele fazia cineminha com esses desenhos de bichinhos que tem hoje, ele fazia para brincar com os colegas. Enchia minha casa de amigos, fazia uma cortina de lençol, ficava lá por trás fazendo cineminha. E ele sempre, com aquele dom artístico dele, e impressionava muito e dava vida às nossas brincadeiras da época. Quando era ocasião de 7 de setembro, que tinha as festas aqui, esse menino tem uma mão de fada. Os desenhos que fazia, que ninguém vai lá que é feito por uma mão dele. A paciência, o desenho com a perfeição, trabalhava muito, muito. E a gente admirava muito isso, ele fazia as decorações de parede, de aniversário, de quarto de criança. Então eu acompanhei sim, eu vi quando assim que ele realmente despertou para a vida artística profissional dele. Eu fui contemporâneo do Pedro, nossa idade é quase igual, lógico que eu sou bem mais novo, né? Mas fomos companheiros de escola, estudamos junto no La Salle. Agora no estudo ele era bacana, ele era um cara aplicado, sempre foi assim, tinha a vertente artística, né? Pedro sempre gostou dessa parte de televisão, de filmagem. No passado, eu me recordo, somente em Rondônia, onde tudo começou, né, pai? Ele começou como radialista. Ele fazia o Severino Gil Jones, um programa policial que na época tinha uma grande audiência. Ele trabalhou no jornal O Estadão de Rondônia, que foi aonde eu conheci o Pedro Coelho. Nós trabalhamos junto, eu era diretor de sucursal de Ji-Paraná até Vilhena. E foi lá em Rondônia também que ele começou a trabalhar com o seu primeiro programa de televisão, a TV Cacoal. Você se recorda, pai? Até para mim, inicialmente eu achava que o Pedro iria lidar com fazendas, com criação de gados e tal. Então o Pedro Coelho largou a pecuária para se tornar o profissional que hoje ele é. Vale a pena ressaltar que Pedro Coelho de Almeida sempre teve na veia o dom do jornalismo. Foi com a vinda para Rondonópolis, na campanha política do Wellington Fagundes, que meu pai veio crescer nessa área de publicidade. E quando veio a minha primeira campanha, o Pedro já não estava morando aqui, estava em Rondônia, aí ele já estava nessa área de produção, e ele foi convidado e ficou toda a minha campanha acompanhando, filmando tudo, inclusive tem um bom arquivo exatamente pelo trabalho do Pedro. E o Pedro, sem dúvida nenhuma, foi sempre uma pessoa aplicada, né? Sempre gostou de fazer a coisa com esmero. Bom, Pedro Coelho, é um prazer falar do Pedro Coelho, né? Meu amigo, conheci o Pedro em 1990, eu era diretor da TV Rondon, né? Antiga Rede Manchete, e o Pedro na época era o único produtor independente de Rondonópolis. Então, na verdade, o Pedro, toda a produção independente começou com o Pedro Coelho em Rondonópolis. Hoje tem várias agências, vários produtores, mas em 1990 só existiu o Pedro Coelho. Então ele foi o precursor disso tudo aí. E a sua agência, uma das primeiras da cidade,
é uma agência que tem uma marca muito forte, né? Por isso, quando a minha filha também formou-se em publicidade, o estágio dela foi com o Pedro. E o Pedro é uma pessoa que marcou muito na minha vida também por isso. Porque ele recebeu uma aluna lá de Campo Grande, deu todo o apoio por 15 dias, 20 dias aqui, e serviu como currículo para ela. Então, realmente é um negócio que me tocou bastante. Bom, Pedro Coelho, como profissional, ele tem sido assim, não só para mim, mas eu creio que para a imprensa rondoniapolitana, como um marco, né? Em uma certa ocasião, eu fui fazer um teste, né, para locutor comercial de uma emissora. E como eu não tinha conhecimento, ou seja, não conhecia a estrutura física da emissora, cheguei, fiquei um pouco nervoso ali, porque afinal de contas era um teste e eu nunca tinha feito um teste na área comercial, né, como locutor comercial. E, evidentemente, fui reprovado. Né? E cheguei, contei para o Pedro, tá? O Pedro falou, não, você quer gravar para a televisão? Eu vou gravar um comercial com você. E nós gravamos. Guimarães Agrícola foi a empresa, né, Pedro, que nós gravamos, e eu falava o R com tanta trepidação, com tanta loucura, Guimarães, Reis, aquela coisa, né? E o Pedro lutou comigo ali até que conseguiu colocar no eixo. O que aconteceu? Mandou o comercial gravado para a própria emissora, né, que havia me reprovado. E a diretora lá do departamento, Pedro, quem que é esse locutor, aonde você gravou com esse cara? Falou, não, é Teni Lima, né, um amigo meu daqui, que foi aí, inclusive, fez o teste e foi reprovado. Essa vontade de fazer a diferença foi sempre um papel do Pedro Coelho. Inclusive, eu tento inspirar muito, né, a garra, a perseverança, né, que ele sempre teve, que ele sempre tem. Olha, eu indiquei e indico o trabalho do Pedro até hoje, porque eu vejo no Pedro uma preocupação em dar certo. Acho que ninguém é sucesso com pouco trabalho, a pessoa é sucesso com muito trabalho prestado, e o Pedro tem toda uma história aí bacana, eu acho que tem muito vídeo e documento para provar o seu profissionalismo. Pedro Coelho, é um prazer falar sobre este profissional dedicado, eficiente, criativo e pioneiro nessa área aqui na nossa cidade. Um homem que sempre prezou pela qualidade do serviço que ele sempre ofereceu à nossa população. Excelente. O Pedro profissional, ele é aquela pessoa que se preocupa com o cliente, em atender bem o cliente, e que ele, se tem algum problema, se tem alguma necessidade, além do que é contratado ao Pedro, ele sempre tem um que a mais, ele sempre te oferece um diferencial, ele sempre está disponível e pronto a atender, seja na área dele ou em outra área que ele possa ajudar também. Quando eu nasci, eu já era inspirado, meu pai, não só para minha carreira profissional, mas como exemplo de vida. Tudo que meu pai fazia, eu sempre estava perto observando. E com isso que eu quero seguir, a vida dele, as dicas que ele dava, a profissão dele, tudo que eu acho que eu quero seguir na minha vida, realmente, eu acho que é isso mesmo. Bom, eu sou suspeita para falar do meu pai, porque para mim, ele é mais do que um pai, é um amigo. Você é mais que um amigo, é o nosso pai, é o nosso exemplo de vida. Me orgulho muito de ser sua filha, e apesar das nossas intrigas, eu não me imagino sem você. Pai, foram 15 anos fora de Rondonópolis, 15 anos sem a sua companhia. Hoje estou muito feliz de estar aqui novamente, convivendo com meus irmãos e principalmente convivendo com o Senhor. Te amo muito, meu Pai, e estou muito feliz de estar ao teu lado, principalmente porque quando a gente está ao seu lado, a gente sempre aprende. Te amo. Eu iniciei minha profissão e aprendi com você, graças a todo esse profissionalismo, toda essa experiência que você tem. E se hoje a minha estrela está brilhando, foi por sua causa. Eu te agradeço. Você é muito inteligente. Admiro muito isso do meu pai. Todo mundo fala que o Pedro é muito inteligente. Ele busca muito saber das coisas. Você é meu Deus. Você é muito importante pra mim. Você é meu tudo. Tá na minha vida já presente, já foi tudo, cara. Você é demais. Parabéns, vovô, por esse prêmio. Eu te amo. Para mim, para meu filho, ele tem tudo de bom. Ele é feliz por me ver minha felicidade.